Você vai ouvir agora Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Márcia Copelo e Darcy Neves. Olá, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a Rádio da Fraternidade. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Evangelho e Vida. E hoje o nosso objetivo é estudar o capítulo 18 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Mas nós vamos nos ater aos itens de 3 a 5, que é a porta estreita. E Darcy vai começar a nossa leitura. Tudo bem, Darcy? Bom dia, ou boa tarde, amigos, muita paz nos nossos corações, que nós possamos, nesse instante, usufruir desses momentos de alegria em torno do Evangelho. Bom dia também, boa tarde, Márcia. E nós vamos, então, como a Márcia falou, nós vamos começar pelo item 3. Se você tem o seu Evangelho aí do lado, é Evangelho capítulo 18, item 3, a porta estreita. Diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que a ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Está em Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Então, meus amigos, vamos ver como é que Kardec interpreta tudo isso para nós, que está no item 5. Isso, né, Darcy? Então, Kardec faz uma análise desse item e fala para a gente que larga é a porta da perdição, como Mateus, relata ali, porque são numerosas as nossas paixões mais, e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita da salvação, porque a grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor, para vencer as suas más tendências, coisa que poucos se resignam. É o complemento da máxima, muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Darcy, eu acho que eu vou ler mais o próximo parágrafo para a gente ter a noção do que temos aqui no nosso mundo, na Terra. E ele diz assim: tal o estado da humanidade terrena, porque sendo a Terra um mundo de expiação, nela predomina o mal. Quando se achar transformada, a estrada do bem será a mais frequentada. Aquelas palavras devem, pois, entender-se em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se houvesse de ser esse o estado normal da humanidade, teria Deus condenado à perdição a imensa maioria das suas criaturas. Suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e bondade. Aí a gente vê aqui, Darcy, que nós que estamos aqui na Terra, pela Terra ser um planeta de expiações e provas, porque a gente sabe que os mundos, temos muitos mundos na casa do Pai, não é isso? E que cada mundo está em um nível de evolução. E no caso da Terra, nós estamos apenas no 2º nível. Kardec didaticamente fala de 5 níveis, Os mundos primitivos, e depois tem os mundos de expiações de provas, que estamos nós. E que ainda, como ele fala aqui, predomina o mal. Então, nós que estamos aqui, nós ainda somos muito imperfeitos, Darcy? Ainda muito apegados às questões materiais, aos nossos desejos, às nossas vontades descabidas, e todas essas más paixões, Você sabe, eu estou aqui me lembrando, Márcia, que lá no capítulo 3, Santo Agostinho tem uma fala em que a gente vai entender perfeitamente o que acontece na Terra.
porque ele disse, apesar da mensagem ser de 1800, né, e alguma coisa, ele diz assim, que a Terra é um dos muitos mundos de provas e expiações destinados a espíritos rebeldes à lei de Deus. Então, se o espírito rebelde, né, e ele ainda diz, né, que nesses mundos eles têm que lutar com a perversidade do homem e com a inclemência da natureza. Então, aqui, quando nós estamos falando, né, a respeito desse mundo de expiação, onde ainda predomina o mal, porque o mal é característica nossa. Nós que somos os habitantes aqui dessa terra, né, nós não somos bonzinhos. Você sabe que quando eu li isso, eu levei um susto, que acho que eu pensei que eu já estava numa condição melhor. Mas ele diz, olha, é todo mundo. Né? Em que pese a gente sabe que nós estamos evoluindo com um mundo de regeneração que tem ainda, né, muito mal, mas ainda predomina mais o bem. Então a gente fica aqui muito agoniado com tudo isso, né, Darcy, pensando, nossa, e como as nossas mídias só falam muito das coisas ruins, a gente acha que não existe o bem na Terra. Mas a gente sabe pelos momentos que nós estamos passando, e os espíritos dizem isso para a gente, acho que é na pergunta 740, 741, que quando tem essas questões dos flagelos destruidores, sejam das guerras que nós estamos passando agora, ou das intempéries, é para também fazer nascer em nós o sentido do bem, da benevolência, da caridade, do olhar para o outro, e a gente nunca viu tanto bem acontecendo nesse momento. Tantas pessoas se mobilizando, né, se colocando no bem, quer dizer, abrindo essa porta estreita, entrando por essa porta estreita, trilhando esse caminho do bem. Né? E você falou uma coisa certa, né? Eu fiquei assim imaginando, se você ouvir e acompanhar todas as reportagens durante o dia todo, você vai ver que na maioria das vezes não se fala a respeito, por exemplo, desse movimento de solidariedade que que já existe na Terra. Não é? Então é como se o sentimento daquela pessoa que ainda está vivendo só no mal, ela começa a ser sensibilizada para uma outra atitude. E eu tenho a impressão que é aí que começa a porta estreita. Né? Exatamente. Que a gente começa a olhar o outro com um outro olhar, né, Darcy? A se colocar no lugar do outro. Isso mesmo. E aí vem sendo esse instinto, não é, que ainda domina na gente, de estar só voltado para as coisas assim, de ordem material, né? E aí, Márcia, eu posso falar um pouquinho do que tem o Vinícius? Claro, né? O Vinícius, no livro Nas Pegadas do Mestre, ele tem uma mensagem que se chama Porta Estreita, quando ele fala que são poucos os que se salvam, né? Então, ele diz assim, enquanto a carne tem ganho de causa, o espírito permanece escravizado ao mundo, às paixões e aos vícios. A proporção, porém, que ele vai adquirindo supremacia são as paixões e os vícios que se rendem, vencidos pelo espírito que então se apossa da vida eterna. Não é? Então, eu fiquei aqui entendendo, né, dentro de tudo isso, o mal que a gente está vivendo, essa questão da nossa imperfeição, em que nós queremos que as coisas, queremos assim viver muitas questões da materialidade, não é? Esses acontecimentos vão como que trabalhando o nosso interior, não é? E a gente começa a colocar a nossa atenção em alguma outra coisa diferente. E a gente, nesses momentos que nós estamos passando, para quem mesmo que vai assistir esse programa no futuro, é um momento de guerra, um momento que nós acabamos de passar por catástrofes aqui no Rio de Janeiro, né, em Petrópolis,
E a gente vê muitos depoimentos, né? Eu estava vendo a questão da guerra, a pessoa que teve a casa bombardeada e totalmente destruída, assim como aqui, falando aquilo, a casa é uma perda muito grande, mas as vidas ficaram, né? Então, já começando a aprender o valor, e é óbvio que é muito difícil você perder tudo que você tem e ter que recomeçar, que são desafios imensos colocados para nós, mas talvez tenham sido desafios que nós acordamos quando pensamos na reencarnação e que acordamos com a espiritualidade em função como Emmanuel fala numa mensagem aqui, a muralha do tempo. Ele fala, nós estamos aqui nessas portas porque nós temos um passado a ser revisto, a ser reanalisado, para que a gente possa ser, como ele nos diz aqui, né, que a gente possa fazer um acerto com esse nosso passado e olhar para frente. Então, essa mensagem de Emmanuel, que nós estávamos analisando, Muralha do Tempo, que está no livro O Espírito da Verdade, número 14, ele faz essa comparação, que a porta estreita e a porta larga pertence à muralha do tempo, situada à frente de todos nós, porque nós não temos outro caminho a não ser ir para frente e crescer. E ele diz para a gente que a porta estreita revela o acerto espiritual que nos permite marchar na senda evolutiva, com o justo aproveitamento das horas. Todos nós viemos para cá com um planejamento reencarnatório. Então, essa porta estreita é aquilo que nós planejamos, ou a espiritualidade planejou para nós, e que nós temos que seguir adiante, e que não é fácil. E ele diz também que a porta larga expressa o desequilíbrio interior nosso, com o que somos forçados à dor da reparação com lastimáveis perdas de tempo. E a gente sabe, né, com muitos ciúmes, que nós vamos apegos, vontade de querer ter muitos bens materiais e que você não vai conseguir, talvez nem numa encarnação, aproveitar. Com isso você vai se deixando levar à corrupção e a várias outras questões. Né, Darcy? São muitas as nossas mazelas ainda, porque a maioria de nós ainda não sabe da continuidade da vida. Né? É verdade. Você sabe, Márcia, eu me lembrei também de uma citação aqui no livro Ressurreição e Vida, de um monge, que ele ficou desesperado porque ele ouvia os sermões todo dia de manhã, e ele disse assim: olha, essas minhas ovelhas são avarentas, luxuriosas, ambiciosas, intemperantes, perdulárias, blasfemas, adúlteras. Então, nós podemos dizer, você falou na porta estreita, né, desse nosso comportamento, e Emmanuel aqui está falando conosco, né, dessa porta larga do desequilíbrio. O desequilíbrio é isso, não é? Então, como você falou, a gente é ciumenta, a gente é preguiçoso, a gente é mentiroso, somos possessivos com as pessoas. A gente gosta de uma corrupção, de uma fraude, não é? Então, que às vezes são coisas pequenas, mas o sentido é o mesmo. Essa é a porta larga, não é? Essa é a porta larga que, então, nós vamos precisar tirar de dentro de nós, não é? Precisar trabalhar com ela, não é? E você sabe, eu achei interessante quando você, nessa página da Muralha do Tempo, você, Emmanuel, né, vem destacando essa questão de tempo, que eu não tinha pensado nisso. E essa comparação que ele faz, Darcy, quando ele coloca essa muralha com uma porta, e ele diz, quer dizer, antes da muralha, antes da gente ultrapassar aí essa porta, ele fala quem da muralha é o passado e o presente, que é o que nós temos de bagagem e o que nós temos que viver. Aí ele fala, além da muralha está o nosso futuro e a eternidade. Então ele fala que de cá, quer dizer, antes, a sementeira do hoje, e depois a colheita do amanhã, em função daquilo que nós realizamos antes, né? E ele fala que a travessia de uma das portas
é ação compulsória para todas as criaturas. Quer dizer, nós vamos ter que atravessar. Essa muralha tem duas portas, uma bem larga e uma bem estreita. A questão é qual que nós vamos escolher. Ele diz que quando a gente escolhe a porta larga, a gente entra na ilusão e nós vamos ter que sair pelo reajuste, porque depois nós vamos ter que voltar para antes da muralha, abrir, escolher de novo e nos reajustarmos com aquilo que nós fizemos. E ele diz que quando a gente escolhe a porta estreita, a gente é a saída do erro, e aí a gente entra na renovação, quando a gente já tem consciência do nosso passado e estamos cumprindo direito o reajuste, porque ele também diz para a gente, né, Darcy, que você estava até olhando, que a questão do nosso dever, nós viemos para cá cheio de planejamentos, né? E ele diz para a gente que nosso dever é a nossa escola, quer dizer, tudo aquilo que nós acordamos para estarmos aqui vivendo, e se a gente realmente viver de acordo aí com a porta estreita, é o nosso aprendizado. Agora, vai se tornar um aprendizado também se a gente escolher a porta larga, mas é igual à escola, né? Vamos voltar para a classe anterior e vamos continuar vivendo, né? Então, é isso. Você sabe, você falou a escola, e eu estava justamente pensando nisso, né? Na escola, você tem aqueles que estão cientes da importância daquele momento ali, estudam, não é? Perseveram e passam. Mas existem aqueles que, mesmo sabendo da importância, eles se distraem. Se distraem e perdem aquele time, né? Perdem a turma. Aí depois, quando a turma chega na hora da formatura, eles estão chorando, mas eu podia estar lá. Mas, afinal de contas, de quem dependeu? Exatamente. Então, essa comparação com a escola que Emmanuel faz aqui conosco, né? Ele é muito, muito importante, né? Muito. E ele diz, então, para a gente, ele fala, examina, por sua vez, qual a passagem que eleges por teus atos comuns na existência que se desenrola, momento a momento. Então, olha que interessante, não é assim, eu escolhi, não, é a cada minutinho da nossa vida, qual é a porta que a gente está abrindo. Então ele fala tão interessante que eu nunca parei para pensar nisso. Então ele fala que minuto a minuto. E ele diz, né, que os minutos apresentam valores particulares conforme atravessamos a muralha. Então, cada minuto da nossa vida, pela porta do serviço e da dificuldade, ou através da porta dos caprichos enganadores. Então, ele diz que a gente tem que analisar minuto a minuto da nossa vida, a cada ato, a cada pensamento, a cada decisão, se nós estamos trilhando o caminho deixado por Jesus, uns exemplos deixados por Jesus. E ele veio dizendo, né, que por milênios temos sido viajores do tempo a ir e vir pela porta larga, nos círculos de viciação que forjamos para nós mesmos, engodados na autoridade transitória e na posse amoedada, na beleza física e na egolatria aviltante. Ele vem falando das nossas más paixões aí, né, Darcy? As más paixões. E ele depois vai aconselhar, eu acho que aí também é interessante, né? Porque nós estamos aqui falando, focalizando tudo aí, qual é a proposta que Emmanuel faz nesse instante que a gente está falando sobre isso, né? É o último parágrafo dessa mensagem, que também é muito bonita. Você quer ler, Márcia? Ele fala, né, que a gente tem que se renovar em Cristo, seguindo nas abençoadas lições da porta estreita, a bendizer os empecilhos da marcha, conservando a alegria e a esperança na conversão do tempo em dádivas da felicidade maior. Então, até, né, aqui nós estamos cheios de mensagens de Emmanuel sobre esse versículo, porque Emmanuel realmente é incrível. Então, na mensagem 12 do Ceifa de Luz, ele fala, como ele acabou de dizer para a gente aqui, nós temos que bendizer os empecilhos da marcha.
Então ele fala aqui nessa mensagem, na outra, no Ceifa de Luz, que seja qual for a experiência em que te situas na Terra, lembra-te de que ninguém recebe um berço entre os homens para acomodar-se com a inércia, no desprezo deliberado às leis que regem a vida. E lembrando, né, que ele fala que o nosso dever é a nossa escola. Por isso mesmo, a senda estreita que se refere a Jesus é a fidelidade que nos cabe manter limpa e constante no culto às obrigações assumidas diante do bem eterno. Então, quando ele fala aqui, né, Darcy, a gente tem que bem dizer porque essa porta estreita foram os nossos acordos e que a gente tem que estar aqui firmes e fortes para não cairmos de novo. Né? E a gente vê nos livros de André Luiz, de todos aqueles que estão para voltar à Terra, a maior questão deles e desespero é voltar a cair novamente. Então eles ficam assim, porque todos sabem que é muito fácil a gente fazer vários acordos. O problema é quando a gente entra aqui nesse plano da carne, que a gente esquece muito, porque é para o nosso bem esquecer tudo aquilo que nós fizemos, nós resistirmos às tentações desse mundo material. Mas eu acho que a gente fica encantada com essa forma com que Emmanuel vem nos orientando, né? No sentido assim, olha, minha gente, está difícil, não é? Tem muita dificuldade, realmente tem muita dificuldade, mas olha, nada disso chegou para nós por nada, não é? Como lembrou, nós estamos nessa senda evolutiva, né? E assim, não há outro caminho. Ou segue, né? Se você não seguir, se você não aceitar. Mas nessa hora do não aceitar, meus amigos, a gente vê a beleza da doutrina espírita. E a beleza do Evangelho que vem nos orientando, como Emmanuel falou no finalzinho dessa mensagem. Renovemo-nos, pois, em Cristo, seguindo nas abençoadas lições da porta estreita, a bem dizer os empecilhos da marcha. Não é? Então, o que está difícil hoje? Essa coisa que está difícil hoje, lembrando até a muralha do tempo, né? Quando ele fala, né? É justamente a saída do reajuste. Não dá para a gente continuar assim, dessa forma, né? É muito interessante esta informação, né? E aí, então, você quer... Não, eu ia depois, você continua, que aí eu queria só, quando a gente já está quase chegando no nosso finalzinho, fechar com outro também, quando ele fala aqui no finalzinho de uma das outras mensagens. Pode trazer. E ele fala aqui também no Ceifa de Luz que essa porta estreita é sempre o amor intraduzível e incomensurável de Deus. Esse amor por nós, Darcy, não é que vai nos permitir voltar nessa muralha quantas vezes forem necessárias, mas assim, quanto mais portas estreitas nós abrirmos e passarmos, menos vezes nós teremos que voltar aqui, né? E talvez menos sofrimentos, ou quem sabe, como a gente estava falando no início, das muitas moradas na casa do meu pai, com mundos regeneradores, mundos ditosos, mundos celestes, quem sabe conseguir ir para outros mundos, ou quem sabe até a oportunidade de reencarnar na Terra quando ela já estiver no mundo de regeneração, que ainda não é o ideal, mas a gente já não vai passar por tantas questões que estamos passando por estes momentos, né? Eu acho também, Márcia, a vivência da espiritualidade nos ajuda muito, né? E aí eu vou voltar àquele livro, Ressurreição e Vida. Se vocês tiverem esse livro, meus amigos, este livro é um presente para nós, né? Porque aí nós vamos encontrar uma série de experiências que nos ajuda a dar esse passo,
Não é, Ana Márcia? Exatamente. Então é isso, que a gente possa fazer as nossas escolhas, né? A cada momento da nossa vida, do nosso dia, às vezes nas pequenas coisas. E que possamos, então, assim, seguir esse, como Emmanuel nos falou, né? Essas trilhas de Jesus. E aí, né, Darcy, nós agradecemos essas presenças, né, por esse nosso estudo, que possamos estar juntos numa próxima oportunidade. Isso mesmo, e lembrando que tem sempre bons exemplos à nossa frente, e Jesus a nos guiar. Muita paz. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida.